Prezados amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Cultura Adventista, um canal dedicado a temas bíblicos relevantes e interessantes. O vídeo de hoje é sobre uma suposta prática adotada no antigo dia da expiação, o Yom Kippur, a de que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com uma corda em torno da cintura. O Yom Kippur é simplesmente o dia mais importante do calendário litúrgico do povo de Israel. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o compartimento mais interior do santuário, justamente o local em que estava a Arca da Aliança, dentro da qual estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos e sobre a qual, por vezes, se manifestava o Shekinah, a glória reluzente de Deus. No antigo santuário israelita, dia após dia, os pecadores arrependidos levavam suas ofertas aos sacerdotes. Os animais ofertados eram sacrificados no pátio ou átrio, e seu sangue, em alguns casos, era levado para dentro do lugar santo, o primeiro compartimento do santuário, cerimônia pela qual o pecador era perdoado de sua transgressão. Mas o pecado em si não era totalmente eliminado, sendo apenas transferido para o santuário. No dia da expiação, esses pecados eram retirados do santuário. Nessa ocasião, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue do bode para o Senhor e o aspergia sobre o propiciatório, que era a cobertura de ouro da Arca da Aliança. Com esse ato, ele tomava sobre si os pecados que simbolicamente tinham sido transferidos para o santuário e, em seguida, saía ao pátio, onde impunha as mãos sobre a cabeça do bode para Azazel, representando Satanás, o originador de todo o mal, e para ele transferia os pecados que tinham sido removidos do santuário. O bode Azazel era, então, levado para o deserto, para longe do povo de Deus. Com sua morte natural, sem derramamento de sangue, os pecados desapareciam com ele. Deus tinha determinado que apenas o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, e isso apenas uma única vez ao ano, justamente no dia da expiação. Do contrário, corria o risco de ser morto. Fala-se frequentemente que a situação era tão séria que o sumo sacerdote entrava com uma corda em volta da cintura, para que fosse puxado para fora na eventualidade de não estar devidamente preparado para o ato e ser fulminado com a glória de Deus. Mas a pergunta é, quanto disso é verdade? Será mesmo que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada em alguma parte de seu corpo? Quem já leu a Bíblia de capa a capa sabe que essa informação não se encontra em suas páginas. Nenhum texto das Escrituras afirma que o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo com uma corda em volta de qualquer parte do corpo. Também não há nada nesse sentido nos escritos de Ellen G. White, cuja pesquisa é atualmente franqueada a todos pelo site do White State. Outra fonte possível seriam os escritos de Flávio Josefo. Ele foi um sacerdote, historiador judeu do primeiro século e contemporâneo do Segundo Templo, destruído em 70 d.C. na revolta judaica contra os romanos. Josefo escreveu vários livros, sendo Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus contra os Romanos os dois mais conhecidos. Ele dá vários detalhes sobre as cerimônias do Antigo Templo, mas não diz nada acerca de uma corda em volta de qualquer parte do corpo do sumo sacerdote ao entrar ele no Santo dos Santos. A informação também não se encontra nos escritos de Filo de Alexandria, judeu helenístico do primeiro século, autor de várias obras filosóficas e históricas, nas quais expôs sua visão platônica do judaísmo. A história da corda também não aparece no Talmud, quer na Mishnah, quer na Guemará, a principal fonte das tradições judaicas. Nada nesse sentido aparece também nos manuscritos do Mar Morto, descobertos no meio do século XX no deserto da Judéia. Mas, se a história da corda não é encontrada nessas fontes primárias, de onde então ela provém? A fonte da qual se extrai a ideia de que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada em seu pé, não em sua cintura, é o Zohar. Mas o que é Zohar? É uma coleção de livros esotéricos judaicos, da Baixa Idade Média, o século XIII d.C., cujo objetivo é proporcionar ao leitor um conhecimento mais elevado e místico dos segredos da Tanar, Antigo Testamento, e da religião judaica. Ou seja, o Zohar é a principal obra do misticismo judaico. Portanto, sem o saber, muitos estão apenas reproduzindo uma informação esotérica, oriunda da linha especulativa e mágica do judaísmo. Trata-se de uma lenda que não merece crédito, já que os itens com os quais o sumo sacerdote devia entrar no Santíssimo estão claramente descritos em Levítico 16.
Não há necessidade de se recorrer a lendas sem clara base bíblica ou histórica para se frisar a santidade de Deus e o cuidado que se deve ter com as coisas a ele referentes. A visão do capítulo 6 do profeta Isaías revela serafins, uma categoria de anjos, próximos ao trono de Deus. Eles são descritos como possuindo 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. E não se cansam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus é santo, e apenas seres santos poderão estar em sua presença. Por isso mesmo é que o apóstolo Pedro exorta: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus o abençoe.